Fala pessoal, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Juridiquê. Então, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre M&A, talvez hoje seja o vídeo mais importante dessa série, porque aqui nesse vídeo eu vou explicar o que é o famoso SPA e quais são as principais cláusulas que devem constar nesse documento. Bom, antes de mais nada, o SPA nada mais é do que o contrato de compra e venda da empresa. E ele vai definir quais são as obrigações, garantias e condições dessa operação de compra e venda de empresa. Mas Lion, então por que se usa o termo SPA? Bom, SPA é a sigla em inglês para Share Purchase Agreement. E ela é muito utilizada mundialmente e aqui no Brasil a gente acaba utilizando também o termo SPA para definir o contrato de compra e venda de ações ou cotas numa operação de M&A. Bom, um ponto importante para a gente entender é que dentro de um SPA vocês também vão escutar falar sobre documentos definitivos ou os documentos finais. Não necessariamente um SPA ele vai ser composto como um contrato comum somente com um documento, mas sim previstos uma série de documentos que vão estar anexo ao SPA e todos esses documentos eles vão ser chamados de documentos finais ou documentos definitivos. Então o SPA nada mais é do que o próprio contrato de compra e venda, que ele vai estar prevendo uma série de outros documentos em seu anexo, e o conjunto desses documentos se chama documentos finais ou documentos definitivos. Bom, entendendo o que é o SPA, agora a gente vai falar sobre quais são as cláusulas mais importantes que devem constar dentro de uma operação de M&A, então que devem constar dentro de um SPA. Fazendo um disclaimer aqui, né pessoal, essas são algumas cláusulas. Um contrato, um SPA, ele é um contrato super extenso, muito volumoso e que ele vai ter uma diversidade de outras cláusulas possíveis de acordo com cada uma das operações. Então, para vocês terem ideia de quão volumoso é um contrato de SPA, na nossa última operação que a gente fez aqui, o nosso contrato deu mais de 600 páginas, somando o SPA mais seus anexos. Então, os documentos definitivos, eles deram mais de 600 páginas. Então, aqui eu vou trazer somente os pontos principais, que esses sim, sem dúvida, vão estar previstos em todos os SPAs que vocês vão se deparar daqui para frente. Bom, a primeira cláusula importante dentro do SPA é a cláusula da operação, ou também a cláusula de compra e venda. Essa cláusula ela vai definir alguns pontos importantes e talvez os mais importantes dentro de um SPA, que é o preço a ser pago nessa operação, a quantidade de cotas ou ações a serem adquiridas. Então, se vai ser uma aquisição total ou uma aquisição parcial. E também as condições de pagamento. Dentro das condições de pagamento, a gente vai fazer a previsão. Se vai ter um desembolso, dentro do fechamento, que a gente chama de parcela de fechamento, e se esse saldo vai ser pago de forma parcelada e quais as condições de pagamento desse saldo parcelado. Outra cláusula bem importante, mas essa não é necessariamente prevista em todos os SPAs, mas eu estou trazendo aqui porque ela é muito importante e ela é bem famosa, muito discutida por aí, que se chama a cláusula de earn-out. Acho que até vale a pena, se vocês se interessarem, fazer um vídeo específico sobre a cláusula de earn-out e explicar um pouquinho para vocês quais são os macetes para se negociar uma boa cláusula de earn-out. Mas basicamente a cláusula de earn-out ela vai fazer uma previsão sobre eventuais bônus que os vendedores podem obter caso a empresa vendida atinja algumas metas pós-operação de venda. Isso serve para manter os vendedores, após eles venderem sua participação, e é normal e comum que eles continuam durante uma fase de transição ainda trabalhando dentro da empresa vendida, a ganharem um incentivo para manutenção do crescimento dessa empresa vendida. Então o earn-out ele nada mais é do que isso. Essa previsão de bônus aos vendedores caso a empresa vendida atinja determinadas metas negociadas dentro do próprio SPA. Outra cláusula muito importante é a famosa cláusula de preço retido ou também de escrow account. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre escrow account e preço retido. Então eu não vou evoluir muito nela nesse vídeo. Mas é basicamente uma cláusula que vai definir
a quantidade do valor de pagamento que vai ser retido ou colocado em uma escrow account para garantir o pagamento de eventuais passivos e riscos apurados durante a due diligence dessa operação de M&A. Outra cláusula bem importante, um pouco controversa, é também chamado ajuste de preço. Essa cláusula faz uma seguinte previsão. Anteriormente ao fechamento da operação, é realizado toda a due diligence, é apresentado os documentos contábeis, fiscais, jurídicos e tudo mais da empresa target, da empresa vendedora, e após fechada a operação, após assinado o SPA e fechada a operação, o próprio comprador ele vai fazer uma análise dessa documentação já como dono dessa empresa. E assim ele pode ter acesso a informações que ele talvez não teve acesso durante o processo de due diligence. E a partir desse momento, ele pode trabalhar com um ajuste de preço. Por que isso acontece? Porque geralmente a due diligence ela tem uma data base. Então imagina que eu fiz a due diligence até o dia 1º de julho e a operação só foi fechada no dia 1º de agosto. Então durante esse prazo de 30 dias para o fechamento da operação, pode ter acontecido algo que balançou as contas da empresa ou algumas modificações nas contas da empresa. Então o ajuste de preço é nada mais, nada menos do que verificar esses valores lá do dia 1º de julho, bater com os valores do dia 1º de agosto e ver se tem diferença entre esses valores. Geralmente se analisa 2 critérios, dívida líquida e caixa. Então se a empresa tiver um caixa maior do que ela tinha lá em 1º de julho, geralmente o ajuste de preço é para maior, se paga uma quantia maior para os vendedores. Se a dívida líquida também for menor do que previsto, geralmente se ajusta o preço a maior. Mas se a dívida líquida for maior e o caixa for menor, geralmente se ajusta o preço para um valor menor. E daí, esse valor menor geralmente é descontado das próximas parcelas ou então retirado dentro da parcela retida ou do escrow account que eu comentei um tempinho atrás. Outra cláusula muito importante dentro da operação de M&A é a cláusula de condições precedentes. A partir do momento que a gente faz uma operação de M&A e a gente passa pela due diligence, a gente vai conseguir verificar alguns pontos que seria importante a empresa resolver antes do fechamento da operação, mas que não vai impedir a assinatura do contrato. Agora ficou muito confuso. Bom, pessoal, isso é um ponto importantíssimo para vocês entenderem dentro de uma operação de M&A que o Lucas explicou lá naquele vídeo sobre etapas de M&A. Não necessariamente a data da assinatura do documento é a data de fechamento da operação. Eu posso assinar o documento hoje, mas a operação só vai ser fechada daqui a uns dias. E a operação só vai ser concretizada com o fechamento, com os atos de fechamento. E antes disso, eu fiz a assinatura, pode ter uma série de previsões dentro da cláusula de condições precedentes, onde ela vai estipular que tais pontos têm que ser cumpridos antes de realizar os atos de fechamento. Então são condições precedentes ao fechamento da operação. E que se essas condições não forem cumpridas, ela tem a possibilidade de encerrar a operação, rescindir o contrato de M&A e parar a operação de M&A, mesmo com o contrato assinado. Então um ponto mais importante de uma operação de M&A não é nem necessariamente a sua assinatura, mas sim a realização dos atos de fechamento. Lion, ficou muito confuso. Eu vou explicar de uma forma muito simples. Provavelmente vocês já ouviram falar do CAD, que é o Conselho de Defesa e Concorrência no Brasil. O CAD, para algumas operações mais volumosas que pode causar uma certa concentração ou monopólio do mercado, ele deve autorizar essa operação. Então o que geralmente acontece, e vocês já devem ter visto várias vezes por aí, é as empresas assinarem uma operação de compra e venda, publicarem essa operação de compra e venda, e falarem que essa operação de compra e venda ela está em análise e aprovação do CAD. A aprovação do CAD é um ato de fechamento. Se o CAD aprovar a operação, é um dos atos de fechamento que vai garantir a concretização da operação. Mas se o CAD não aprovar essa operação, a operação inteira é rescindida e é desfeita. Então esse é um caso muito clássico de condições precedentes ao fechamento. Então passando para a próxima cláusula, geralmente ela é imediatamente posterior à da condição de condições precedentes, é a cláusula de atos de fechamento. Os atos de fechamento nada mais é do que quais são os processos e procedimentos que deverão ser realizados para garantir a efetivo fechamento e venda, e compra e venda da empresa. Por exemplo, eu assino o SPA,
Mas, para eu fazer a transferência das ações ou das cotas de uma pessoa para outra, de uma empresa para outra, esse ato ele tem que passar por uma burocracia dentro da junta comercial, por exemplo. E daí eu tenho que fazer a alteração do contrato social, eventualmente eu tenho que assinar um acordo de acionista ou dar quitação a algum acordo de acionista. Existe então ali alguns documentos, alguns atos que são necessários à concretização, ao fechamento da operação. Então, quando eu compro uma empresa, eu só sou proprietário dessa empresa quando eu tenho as cotas ou ações em meu nome. Então esses são os atos de fechamento. Se é numa limitada, por exemplo, é o devido processo dentro da junta comercial de alteração do contrato social. Se é uma SA, por exemplo, é a realização da assembleia que aprova a operação, é a realização da assembleia aprovando a transferência dessas ações de uma pessoa para outra, é lavrar essa transferência dentro do livro de registro de transferência de ações e também lavrar isso dentro do livro de registro de ações. Então esses são casos clássicos de atos de fechamento, mas podem existir em uma operação ou outra mais atos de fechamento. Bom, outra cláusula super relevante é a cláusula de declarações e garantias, onde tanto o comprador quanto o vendedor vão fazer uma série de declarações e garantias para aquela operação. O vendedor geralmente faz declarações reafirmando que tudo que foi apresentado na due diligence é verdadeiro, reafirmando as questões de propriedade intelectual, que é de posse deles, então tem uma série de previsões dentro da cláusula de declarações e garantia. E o comprador, geralmente, ele faz a declaração que ele tem capacidade tanto técnica quanto financeira para realizar aquela aquisição. Ele pode também trazer garantias financeiras que vão comprovar a capacidade financeira dele de fazer o pagamento sobre aquela operação. Então, declarações e garantias geralmente, pessoal, é a cláusula mais extensa dentro do contrato de SPA, porque se faz a previsão e a declaração e a garantia de tudo que possa vir a acontecer numa operação. E mesmo assim, após as declarações e garantias, existe a cláusula de indenização, que em alguns casos também se chama de sandbag clause. É um termo bem específico que determina que mesmo fazendo todos os processos de due diligence, fazendo todas as declarações e garantias, se eventualmente existir algo que não está coberto dentro dessas cláusulas e gerar um prejuízo para o comprador, o vendedor tem o dever de indenizar o comprador. Bom, chegando ao final assim das cláusulas, a gente tem a cláusula de multa, que vai determinar o que vai acontecer caso alguma das partes descumpra o que está previsto dentro do contrato de M&A, dentro do SPA, e também cláusulas mais comuns e recorrentes em vários contratos, como confidencialidade, não concorrência, não aliciamento. Por fim, a última cláusula prevista dentro de uma operação de M&A, dentro de um SPA, é a de resolução de controvérsias, que nada mais é que se esse contrato for discutido, como que isso deve acontecer. Geralmente, os M&As fazem a previsão de cláusula arbitral, onde determina que a discussão desse contrato seja feita em uma câmara de arbitragem. E geralmente nessa cláusula vai estar previsto qual é a câmara arbitral, como que vai ser a composição dessa arbitragem, como que vai ser a divisão dos custos dessa arbitragem também, ou também pode estar previsto previamente à arbitragem a realização de um processo de mediação. Não é comum e eu nem aconselho que dentro dessa cláusula seja previsto que a resolução de controvérsia vai acontecer dentro da justiça comum, né, como qualquer outro caso judicial. Não aconselho porque são questões muito técnicas e específicas que geralmente o judiciário não tem um conhecimento e tanta experiência técnica para fazer esse tipo de análise. É importante dizer que essas são as cláusulas, mas existe uma série de anexos dentro da SPA que vão formar os documentos definitivos. E dando uma prévia aqui sobre esses anexos, a gente vai ter provavelmente, na continuidade de trabalho dos fundadores da empresa que está sendo vendida, vai estar previsto qual é o contrato de trabalho deles, pode estar previsto a assinatura de acordos de acionista, pode estar previsto também a adesão em contratos de stock option. Então tem uma série de outros anexos que vão estar previstos dentro do contrato de SPA e que são tão importantes ou mais do que as próprias cláusulas constantes dentro de um contrato de SPA. Bom, pessoal, conteúdo denso, mas espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre quais são as principais cláusulas dentro de um SPA e também o que é o próprio SPA. Se vocês ficaram com dúvida, deixa aqui no comentário. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu curtir, se inscreva no canal e nos vemos na próxima. Tchau!